Olá, estudantes do 7º ano. Nesta aula vamos aprender um pouquinho mais sobre as características da notícia. Eu parabenizo vocês por estarem aí assistindo as nossas aulas. Sou a professora Rosa Helena Bueno, de Língua Portuguesa, para o 7º ano, né? Estou aqui com o meu colega, o Ozion, que está aqui, né, fazendo valer a lei da inclusão e garantindo às pessoas que precisam de aprender por meio da linguagem de sinais, né, por meio das libras, garantir a eles o acesso aos conhecimentos. Então, vamos ver aqui o que elaboramos para hoje. Temos aqui como objetivos dessa aula ler e interpretar notícias, identificar o tema do texto e a finalidade. Também vamos debater sobre um assunto noticiado. Você sabe o que a expressão multitarefas significa? Então, multi, vocês sabem, tem um caráter assim, né, de várias, da ideia de várias coisas acontecendo, e no caso tarefas, então várias tarefas acontecendo ao mesmo tempo, né? E aqui a gente tem aí, né, uns desenhos que ilustram, né, as pessoas ali com vários braços, né, várias mãos, para tentar dar conta aí de fazerem várias tarefas, multitarefas, simultaneamente, ao mesmo tempo, né? Então, vocês têm ali que as imagens mostram, né, a pessoa tomando café no telefone, usando ali um tablet, né, usando, de repente, uma planilha ali, alguma coisa, né, relacionada ao trabalho, enfim. Então, são múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Será que isso tem a ver com a nossa vida moderna, nossa vida contemporânea, pós-contemporânea, enfim, né? Então, vejam, multitarefas é uma expressão utilizada para se referir à capacidade que possui um sistema operacional de computador de executar mais de um programa simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Entretanto, outras áreas se apropriaram dessa palavra para se referir a pessoas que executam diferentes tarefas simultaneamente. E você, acredita que é capaz de se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo? Então, como que é o cotidiano de vocês? Será que vocês conseguem realizar várias atividades ao mesmo tempo? Como que fica o nosso processo de atenção seletiva? Porque a nossa atenção é seletiva. Será que a gente consegue assistir televisão e ao mesmo tempo fazer as tarefas escolares? Simultaneamente a isso, ler as mensagens do WhatsApp, do Facebook, enfim? Então, será que existe essa possibilidade? Como que vocês se veem nisso tudo? Então, vamos para a leitura do texto 1 que nós propomos aí para aprofundar as reflexões sobre isso. Projeto de lei quer permitir que alunos usem celular dentro da sala de aula nas escolas estaduais de Goiás. Em tramitação na Assembleia Legislativa, proposta prevê que aparelhos sejam usados para fins educativos. Professores defendem iniciativa, mas afirmam que categoria tem que se capacitar. Publicado no dia 11 de maio de 2018. Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, a LEGO, quer permitir o uso do celular dentro das salas de aula nas escolas estaduais. A ideia é que os equipamentos sejam usados exclusivamente para fins educativos. A iniciativa é bem vista por professores, Então vejam que temos aqui as reticências e dentro... os colchetes e dentro dos colchetes as reticências, Isso indica que um fragmento do texto não está aqui, foi tirado, Um trecho do texto foi omitido. Então é um assunto polêmico, O uso dos celulares dentro de sala de aula, Vocês sabem que muitos professores, pais de alunos consideram que se o aluno estiver usando o celular, de repente verificando ali um assunto alheio, um assunto diferente do que aquilo que o professor está propondo. Se ele estiver ali numa interação síncrona, simultânea com o professor e fazendo uso do celular para outros fins que não sejam educativos, que não sejam ali direcionados pela metodologia do professor, então pode ser que ele não esteja aprendendo, que a atenção dele esteja ali direcionada para o uso do celular, de repente de assuntos alheios, referindo-se a assuntos alheios e não referindo-se a assuntos pertinentes aos conteúdos que estão sendo trabalhados em sala de aula. Então essa é uma polêmica, é uma dinâmica que sempre inquieta e de que forma que a gente pode dosar isso e fazer com que se use essa tecnologia, mas para favorecer a aquisição dos conhecimentos, e não para perturbar as aulas e a atenção do estudante.
Então vejam, atualmente o uso de celulares é proibido dentro das escolas estaduais de Goiás. Em nota AG1, a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás, SEDUC, informou que cumpre a Lei número 16.993, de 10 de maio de 2010, que proíbe o uso do equipamento na sala de aula, né? Então é um texto aí, né, que vocês viram, ele está disponível aqui no site do G1, certo? E vocês poderão ter acesso a esse texto na íntegra. Já o Ministério da Educação, o MEC, diz que a educação básica é de gestão dos estados e dos municípios e que não cabe ao MEC interferir neles sob pena de passar por cima da autonomia garantida pela Constituição e pelo Pacto Federativo, né? Então temos aqui uma imagem que mostra ali, né, o menino fazendo uso do celular, o colega dele do lado, provavelmente está vendo um assunto que interessa a ambos, né? Ambos parecem estar bem concentrados ali no que estão vendo. E para nossa primeira atividade, a gente trouxe um fragmento do texto, né, que retoma as informações sobre o projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, a ALEGO, quer permitir o uso do celular dentro das salas de aula nas escolas estaduais. A ideia é que os equipamentos sejam usados exclusivamente para fins educativos. A iniciativa é bem vista por professores, no entanto, eles observam que, para que a prática dê certo, a categoria precisa se capacitar. E aí, pessoal, tendo em vista essas informações, qual é o objetivo desse texto? Essa é a nossa primeira atividade, né? Então, vocês têm aí já de cara, né, inicialmente, um momento aí, uma oportunidade para treinarem a proficiência na língua portuguesa escrita, elaborando uma, duas frases para dar conta de responder o enunciado dessa primeira questão. Mãos à obra.
Então, vamos verificar aqui, galera, como que ficou, né? O objetivo do texto, então, consiste em informar sobre um projeto de lei que está na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, a Lego, né? Que prevê permitir o uso do celular dentro das salas de aula nas escolas estaduais, certo? Então, vejam, a Lego é uma abreviatura que foi utilizada ali, está escrita aí entre parênteses, né? E o que significa a Lego? Significa que estamos nos referindo à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, certo? Então, ali nessa época, no período, né, em que foi feita essa notícia, no período em que ela foi escrita, havia essa discussão a respeito do uso ou não dos aparelhos celulares dentro de sala de aula, né, um assunto bem polêmico, né, que já de longa data vem sendo discutido, algumas pessoas apoiam, outras pessoas não, né, e aí a gente vê também a necessidade de capacitar os professores para que eles possam saber utilizar as tecnologias digitais de informação e comunicação, né? A gente sabe que no momento que o professor solicita que o estudante faça uma pesquisa, nem todos os sites de busca são confiáveis, né? A gente precisa verificar se o site onde a gente está pesquisando determinado assunto, determinado conteúdo, é seguro, se tem uma estrutura bacana, né, de pesquisadores confiáveis que publicaram ali os assuntos, né, de forma que a gente não caia aí numa cilada de repente pegar uma informação equivocada, uma fake news, né, e aprender de forma errada, né, já que muitas coisas podem ser publicadas aí nos diversos ambientes virtuais. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então esse assunto está tratando aí de certa forma dessa polêmica aí sobre essa possibilidade de dinamizar mais as aulas e torná-las aí mais tecnológicas, né? Atender aos anseios aí dessas novas gerações. Então vamos para a segunda leitura, né? A gente tem aqui a manchete que diz o seguinte: pesquisadores criticam o celular em aula. Jovens não são multitarefas. Publicado no dia 25 de agosto de 2013. Um olho nas mensagens do celular e outro nas explicações dos professores. Ainda que as escolas tentem evitar, essa é uma cena rotineira em sala de aula que, garantem os adolescentes, não prejudica a aprendizagem. Então essa é a perspectiva dos adolescentes, né? O fato de que não prejudica a aprendizagem quando eles estão, às vezes, visualizando alguma mensagem. No entanto, para especialistas, esse argumento é falso e o hábito de manter diferentes focos de atenção pode gerar estresse ou até mesmo indicar um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Psicopedagoga clínica e mestre em psicologia do desenvolvimento, Maria Tereza Andion esclarece que a atenção é uma capacidade cerebral muito semelhante à concentração. Brinco que é interesseira, pois as pessoas só prestam atenção efetivamente naquilo que querem, afirma. No consultório, Maria Tereza atende jovens que recebem queixas da escola por utilizarem o celular durante as aulas. Ao fazerem, os adolescentes aumentam o seu nível de estresse, pois estimulam diferentes zonas do cérebro simultaneamente e começam a ficar dispersos, não conseguindo manter um foco único. O resultado é que o rendimento cai. Né? Então, de acordo com essa especialista em psicologia da educação, né, o desenvolvimento cognitivo, a atividade cerebral diminui o seu rendimento no momento em que o estudante fica exposto a multitarefas ali, múltiplas tarefas, né? Simultaneamente, ele quer dar conta de ler as mensagens que chegam pelo celular, conversar com colegas e ouvir as explicações do professor, fazer as tarefas, quer dizer, na perspectiva dessa especialista, isso não é aconselhável, né? Porque o rendimento, a produtividade do estudante cai. Consequentemente, o aprendizado, né, não tem ali aquela potencialidade que poderia ter caso ele conseguisse se concentrar apenas, né, com foco ali na aprendizagem, na fala do professor, né, e não em múltiplas outras impressões sensoriais ali que acabam estimulando, né, e sobrecarregando. Então acaba gerando um estresse, né, conforme a gente viu. Ok?
Então vejam, para a nossa segunda atividade a gente trouxe esse fragmento que diz assim: um olho nas mensagens do celular e outro nas explicações dos professores. Ainda que as escolas tentem evitar, essa é uma cena rotineira em sala de aula que, garantem os adolescentes, não prejudica a aprendizagem. No entanto, para especialistas, esse argumento é falso e o hábito de manter diferentes focos de atenção pode gerar estresse ou até mesmo indicar um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. E aí, pessoal, com base nesse fragmento, qual é o assunto desse texto, né? Então, vou dar um tempinho para vocês elaborarem aí uma, duas frases respondendo a nossa segunda atividade.
Então, verificando, pessoal, nós temos aqui que o assunto do texto, né, se refere aos problemas causados pelo hábito de dividir o foco de atenção durante as aulas, entre as tarefas escolares e as mensagens de celular, ok? Então vejam, o uso do celular em sala de aula. A nova geração de alunos digitais traz a necessidade de se avaliar melhor o uso do celular em sala de aula. Isso porque a grande variedade de aplicativos e a mobilidade proporcionada pelo celular trazem benefícios quanto à sua utilização como recurso pedagógico para otimizar o ensino. Porém, por outro lado, existem também algumas desvantagens, como a possibilidade de distrações que devem ser evitadas. Então, dentre as vantagens, nós temos a mobilidade, eles podem ser levados sem dificuldades para qualquer lugar, e a interatividade, a disponibilização de recursos interativos para os estudantes. Já com relação às desvantagens, tem que se tomar cuidado com o consumismo, a estimulação do consumismo nas crianças e nos adolescentes, e menos concentração, utilização do celular como entretenimento, em vez de aproveitá-lo como ferramenta de aprendizagem em sala de aula, né? Ainda como vantagens nós temos a inovação, né? Entender mais as possibilidades tecnológicas disponíveis para aproveitar todos os recursos, e enquanto desvantagens tem a possibilidade da dependência, ou seja, buscar no celular todas as resoluções sobre a matéria e utilizar grupos de turma a todo momento para interagir com os colegas, certo? Então vejam, é um assunto polêmico que gera uma sugestão de debate, né? Então, para o debate, a gente vai propor que vocês sigam aqui os passos, né, que devem ser seguidos para que a gente possa fazer a construção de um debate, né, que é um gênero oral aí e que precisa de ser utilizado em sala de aula para desenvolver a fala de vocês, né? Então vejam, a possibilidade de vocês aí seguirem o nosso roteiro passo a passo, né? Então consiste aqui nas dicas: reunir-se em grupos de 5 alunos, depois fazerem um sorteio para definir qual grupo começa na posição contra e qual começa a favor, né? Cada grupo deverá desenvolver argumentos contra ou a favor o uso de celulares dentro da sala de aula e, se necessário, reler os textos, né, que ficarão disponibilizados para vocês. Então, vocês têm 5 minutos para elaborar esses argumentos e cada grupo 2 para apresentação. Escolham representantes por grupos, eles serão os responsáveis por apresentar os argumentos dos grupos. Então essa é a nossa sugestão de atividade para debate para vocês implementarem em sala de aula, né? Isso vai depender da negociação de vocês com os professores. E aí, vocês são contra ou são a favor? Vocês vão ter que juntar argumentos, pesquisar aí que argumentos utilizarão para a defesa do ponto de vista, né? Então, nós temos aí essa possibilidade de atividade, né? Nessa aula nós lemos 2 notícias, identificamos o tema do texto e a finalidade deles e debatemos sobre o assunto noticiado, né? Fizemos a proposta aí também de um debate. Espero que vocês tenham gostado e até breve.